Olá, meus consagrados, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que estejam nesse final de semana passado bem também. Vamos conferir mais um dia a previsão para a nossa segunda-feira, nesse caso, dia 17 de novembro de 2025. Sejam bem-vindos, trago aqui todos os dias a previsão e hoje nós temos, gente. Vocês acreditam que saíram as mesmas três cartas para as finanças, para o profissional e para o amoroso? Sim, meus consagrados, sim. Nós vamos ter aí mais um dia um pouco na mesma vibe e eu vou explicar já já. Então já vai chegando, já fica à vontade, segue o perfil, ativa as notificações, tá? Porque todos os dias eu tô aqui trazendo a previsão para você. Então, já fica aqui para receber todos os dias e não perder. Até porque essa previsão, ela talvez não seja exatamente como o seu dia vai ser, mas pode te ajudar a lidar com uma situação, pode te ajudar a desviar de alguma situação, de alguma situação assim inesperada ou desagradável, tá? Enfim, eu tô aqui para de alguma forma trazer essas mensagens que elas sejam úteis de alguma forma para dar uma ordenada de alguma forma, se é possível, né? Porque nós temos aqui, olha só, o imperador nas finanças, o sete de copas no trabalho, a lua no lado amoroso, o três de espadas na saúde e na espiritualidade, e a carta da força para conselho. Então, meus queridos, força na peruca. Então, nós temos um dia que ele vai ainda trazer um pouquinho daquela mesma vibe de domingo. Vai ser um dia que provavelmente nós vamos ter aqui no financeiro. Ainda estaremos mantendo o controle da situação, estaremos tentando manter, de certa forma, as finanças em ordem, as finanças bem ordenadas, as finanças bem controladas, tá? De alguma forma, nós podemos ter uma postura muito responsável nas nossas finanças. Então, continua essa mesma vibe ainda de responsabilidades nas finanças, decisões bem firmes. É um dia que talvez você vai precisar focar em no que você precisa resolver da melhor forma, porque o que acontece, né? Nessas finanças aqui com o imperador, você tem que estar atenta para poder fazer decisões que cabem realmente assim a posição mais firme, por exemplo. Talvez não seja um dia muito apropriado de você sair fazer compras se tiver triste. Não, passe longe disso, né? É um dia que ele traz realmente, né, um fluxo de caixa bom, estável, novamente reforçando aqui, né? E de boa sorte também. Mas é um dia que vai requerer bastante compromisso com os teus, sabe, com teus prazos, com aquilo que você tem que cumprir, principalmente, tá? Ou seja, se você tem um dinheirinho aí, tá sobrando dinheirinho, mas assim, tá sobrando esse dinheirinho, mas logo em seguida já vem uma conta vencendo. Vamos supor, sei lá, peguei uma situação aleatória que me veio aqui de uma situação que uma vez eu li nas cartas, que veio o imperador. E aí eu disse isso pra moça, eu disse, olha, se você tiver a fim de pegar algum dinheiro, por exemplo, que estava ali destinado para uma conta, para uma dívida, tá? E de repente queira usar esse dinheiro assim, pensando assim, depois eu consigo de novo esse dinheiro. Então eu vou gastar ele aqui, eu vou usar aqui e depois eu vou ajeitar, vou dar um jeito, vai. Então não vai ser legal isso. Não vai ser. É um dia realmente que pede assim para que a gente tenha ali uma postura firme, decidida, responsável, comprometida com aquilo que a gente precisa, tá? Então, se você tem aí, né, compromissos, contas, prazos, priorize os seus prazos, tá? Priorize os seus prazos, tá? Não permita que de alguma forma você possa acabar
tendo uma decisão descompensada ou que de alguma forma possa te prejudicar, porque você não teve essa firmeza de administrar as coisas com mais responsabilidade, entende? É um dia que vai exigir principalmente uma disciplina até, né? Porque se a gente vai olhar por esse lado também, né, de oportunidades que surgem, mas que você precisa manter a calma, manter a postura e manter a firmeza, essa disciplina ela vai ser imprescindível. Até para que você, por exemplo, de novo eu vou trazer um outro exemplo dentro desse contexto. Vamos supor que dentro do teu orçamento, tu tenha estabelecido ali alguns prazos, um orçamento certinho, ok? Beleza, né? Geralmente isso acontece até quando a gente pensa assim, vou fazer aqui um cofrinho, vou guardar aqui um valor. Aí, vamos supor que nesse dia regido pelo imperador, surja de alguma forma alguma despesa ou algum gasto, até despesa eu não digo. É mais uma questão que a gente queira, sabe? Então, aí isso aqui, se você de repente descumprir esse orçamento, se você sair fora desse orçamento que você estipulou, se você tirar, por exemplo, eu vou tirar aqui o dinheiro do cofrinho, depois eu reponho. Não, não faça isso. Não faça isso, tá? Porque é bem provável que você, de repente, né, não consiga gerenciar bem e pode acabar arruinando aí alguma situação financeira, tá? Até alguma questão, né? Porque aqui realmente, gente, aqui o imperador ele vem muito forte para essa questão de organização, planejamento e disciplina, tá? Até inclusive talvez cortar despesas desnecessárias, sabe? Corta aí uma despesa desnecessária. Vamos supor, um exemplo muito prático também, eu vou dando um monte de exemplo, né? Algum aí pode caber. Mas assim, vamos supor que você tem a geladeira tá cheia, tá? E aí você nem viu muito se a geladeira tá cheia, não tá muito ligado. Aí a falta de controle. Aí já entra a falta de controle, porque daí você não vai estar sabendo. Como assim você não sabe? Tem que estar ali sabendo. Então aí você vai lá no mercado, compra coisa e chega em casa, vai guardar, olha na geladeira e percebe que tinha várias coisas na geladeira. Entende? Então são despesas desnecessárias que podem surgir, mas que você precisa garantir que vai ter ali esse controle, essa disciplina, entende? Aqui no trabalho, continuamos com essa vibe criativa, muita criatividade para nós nesse dia. Lembrando vocês, inclusive, que é um dia que pode nos trazer muitas ideias. Pode ser aquele dia que você esteja lá tomando um banho, sabe? Tá tomando um banho ali e veio uma ideia do nada. Pum, veio uma ideia, uma solução, uma coisa ali, uma sugestão que você nem sabe, que parece até ter vindo do além, sabe? É um dia muito frutífero e produtivo nesse sentido para a área do trabalho, né? Para a área do profissional, né? Porque podem justamente aparecer oportunidades de você de repente por exemplo, olha alguma coisa da concorrência, ou olha alguma referência, e daí surge uma ideia, entendeu? Aí você começa a planejar na sua cabeça, a estipular sonhos, assim, né? A definir, criar sonhos, enfim, elaborar na tua cabeça, né? As possibilidades, aí você cria vários cenários ali. E isso é ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom para nossa criatividade, para as nossas ideias. Sabe? Pode ser que a gente tenha, assim, múltiplas ideias, inclusive, de solucionar alguma coisa. Mas existe uma questão aqui, que nós vamos precisar ter os pés no chão para acabar não se deixando levar por devaneios, por expectativas, sabe? Pode ser que você tenha expectativas do teu trabalho que não se concretizem. Até talvez pela questão de você talvez ficar imaginando vários caminhos, elaborando várias coisas e acabar
não executando, não fazendo. Claro que é um dia que talvez não traga ainda nessa energia de segunda-feira, ainda não vai trazer a atitude, a ação, mas já vai abrir caminhos para que você possa ter algumas opções, ideias e tal. E é claro que também não vai adiantar só ficar olhando e sonhando, né, com as oportunidades, entrar num devaneio, entra numa, né, às vezes a gente pode entrar assim numa questão de ficar almejando, planejando, sonhando e não colocar no concreto, no plano concreto, entende? Então, até um dia interessante, talvez você não vai colocar já em prática, como é que eu vou te dizer? Não vai agir já e concretizar da noite pro dia, mas você já pode começar a tomar decisões mais proativas, se fazendo mais presente nesses planejamentos de uma forma concreta, sabe? Começa a colocar no papel as coisas, de repente, sabe? Por aí a coisa. Porque se ficar muito no na imaginação, você pode acabar apostando as suas fichas em algo que não vai dar, ou até mesmo acabar por ficar só planejando, planejando e não fazer nada. Porque tem gente que é assim também, né? Tem gente que planeja, planeja, pensa, pensa e nunca faz, nunca coloca em prática, nunca tenta colocar em prática nenhuma ideia, né? Então é um dia reflexivo para isso. Aqui no campo amoroso temos a carta da lua novamente, pessoal. Então, é um dia que vai trazer esse lado emocional, até como nós comentamos aqui no Facebook, nos comentários, que um amigo falou e comentou, é realmente essa parte emocional, ela tá forte. E vou contar pra vocês que também pra mim a carta da lua ela reverberou bastante até desde sexta-feira, sexta, sábado, domingo talvez não tanto, domingo bem pouquinho, tá? Domingo eu tava mais na vibe do imperador, do sete de copas, com ideias, sabe, com firmeza, resolvendo coisas. Mas o que que acontece? Esse lado emocional com a carta da lua é bem provável que possa trazer algumas inseguranças. Inseguranças essas que podem estar vindo de questões que passaram, de experiências que a gente viveu, de coisas que a gente imaginava que seriam de um jeito e elas tomaram rumos totalmente diferentes. Ou a gente pensou que. Pode ser também uma coisa assim que a gente perceba que uma pessoa não é do jeito que a gente pensava que ela era, tá? Hoje pode ser que a gente não tenha muita assim, pode ser um dia que não tenha muita clareza, sabe? Que a gente fique um pouco confuso mesmo entre o que é real e o que é fruto da nossa imaginação, entendeu? Porque a nossa intuição vai estar muito forte aqui, vai estar trazendo muitas mensagens, sinais. Novamente, é uma noite de sonhos, assim, que precisamos prestar atenção, estarmos atentos. Inclusive, agora me lembrei de anotar o meu sonho que eu sonhei. Porque foi um sonho muito especial, então agora eu tô lembrando de anotar ele, porque provavelmente os sonhos podem trazer alguns sinais, sabe? Você pode pensar assim, pô, eu sonhei com praia. A praia tava com uma água cristalina. E geralmente, né, quando os sonhos são com águas cristalinas, representa situações que estão se dissolvendo, que estão clareando, que estão ficando mais de uma forma assim mais clara para a gente perceber, né? E acalmando, enfim. E às vezes quando a gente sonha com um mar agitado, com barro, com ressaca, ou até uma água meia turva, é geralmente o sinal de que as coisas estão confusas, de que a gente vai talvez enfrentar alguma situação. Gente, é tiro e queda. Tem gente que não sonha, né? Eu conheço umas pessoas assim que raramente sonham e tal, e ficam assim, meu Deus, como que sonha, né? Eu sou uma pessoa que sonho muito, gente. Muito, 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 muito.
Então, tô sempre procurando significados de sonhos, estudei, fui atrás de estudar, faço tiragens para saber às vezes dos sonhos, mas assim, toda vez que eu sonhava que o mar estava revolto, que tinha onda grande, que tinha tsunami, que tinha coisa, eu pode saber que ali eu ia enfrentar em seguida, não aquele dia, ou talvez próximos dias, ia enfrentar alguma situação desafiadora. É tiro e queda. E quando eu sonho com águas claras, com águas limpas, são coisas boas que vêm acontecendo na minha vida. Gente, isso é certeiro, certeiro. Sempre, sempre, sempre. Então é um dia que pode ser realmente essa energia de você sonhar com algo que já esteja no teu inconsciente, sabe? Só que como tá no inconsciente, pode projetar algumas experiências passadas. Pode ser que você traga gatilhos, traumas, coisas que vêm para que faça ali, mexa nas emoções, mexa em algumas inseguranças. Então, é importante tomar cuidado e prestar atenção para não deixar que esses medos e que essas experiências passadas influenciem, sabe? Às vezes você pode estar, por exemplo, a carta da lua também representa o seguinte: às vezes você pode estar conhecendo uma pessoa especial, tá? E essa pessoa realmente é especial. Só que aí, como você talvez está ali na vibe da carta da lua, por exemplo, você fica desconfiada. Por quê? Porque você só teve experiências negativas, vamos supor, né? Nesse caso de ficar desconfiada, de ficar sempre com o pé atrás, de ficar assim pensando, sabe? São inseguranças que vêm dos relacionamentos passados, das experiências passadas, você me entende? Então, por isso que esses gatilhos podem surgir durante esse período, né? Aqui na saúde e na espiritualidade nós temos o 3 de espadas. Então, assim, gente, lembra que ontem eu comentei com você sobre o exercício de respiração? Eu fiz nesse domingo. E recomendo novamente porque aqui o 3 de espadas traz possíveis situações, tá? Ligadas à ansiedade, ao coração em si também, né? Você pode ter alguma, alguma crise de ansiedade, alguma crise de pânico, alguma coisa assim. Então, presta atenção, cuida. Pressão alta aqui também, tá? Mas principalmente questões assim do emocional, questões da pressão, questões assim que são voltadas mais para experiências que podem ser doloridas para a gente e que podem consequentemente afetar a nossa saúde. Assim como muitas vezes, por exemplo, se é um momento que a gente talvez tenha algum estresse, alguma coisa, às vezes a gente tem uma dor de cabeça, às vezes a gente tem dor no corpo, né? Tem gente que acaba, não sei se é somatizando que se fala, mas enfim, que acaba trazendo, né, a consequência do estado da saúde para o corpo, né? Então, é bom prestar atenção também, tá? Cuida, por favor, tenta se acalmar, tenta respirar, tá? Tenta fazer um exercício de respiração, beleza? Que vai ser bem útil nesse dia. Aqui no conselho, nós temos a carta da força, que nada mais é do que o seguinte: você precisa, de alguma forma, ter firmeza, resistir aí a alguma situação, mas não de uma forma brava, de uma forma agitada, de uma forma assim agressiva, não. Você precisa resolver de uma forma calma, de uma forma mais tranquila, entendeu? Respeitando inclusive os seus limites, porque realmente até pode ser um dia que você perceba que não vai funcionar tentar fazer algo à força com a pessoa, falar alguma coisa, tentar convencer ali, impor. Não, não, não. Você vai precisar ter muita calma, sabe? E não agir precipitadamente, não agir com impulso, não agir com pressa, não agir, sabe? Tem que agir de uma forma extremamente cuidadosa, entendeu? É, é muito importante ter ali uma mente mais
controlada e até mesmo a mente mais fria, assim, nesse sentido, para conseguir enfrentar alguma situação que, principalmente pelo que eu vejo, pode ser uma situação ali de emocional, psicológico, que pode surgir nesse dia, mas que tem um propósito. Provavelmente essa situação tem um propósito, certo? Então é importante analisar da melhor forma, como que pode agir da melhor forma, tá? Para evitar aí, né, se precipitar, para conseguir talvez influenciar alguma situação de uma forma mais calma, para conseguir passar por essa situação assim realmente de um jeito um pouco mais tranquilo, né? Então, lembrando que essa é uma tiragem coletiva, tá? Se você tiver interesse em fazer uma leitura particular, entre em contato comigo, lembrando vocês que toda sexta-feira do mês de novembro existe Black Friday. Eu não falo aqui porque eu acho que daí vai ficar chato, né? Pô, eu já falo às vezes da leitura, eu já faço alguma, né? E óbvio, porque eu tenho que também direcionar vocês, caso vocês precisarem de mim, entendeu? Mas se vocês quiserem saber das promoções, entrem lá no meu Instagram, o mesmo arroba daqui, Tami Semoura, tá? E lá toda sexta-feira tem o Black Friday, nesse mês de novembro. Tá muito especial. Olha, sexta-feira passada eu fiz uma promoção na sessão de 60 minutos. A sessão de 60 minutos estava de 233 por apenas R$ 80, 1 hora de atendimento. Tá? Então, são promoções imperdíveis que nem no ano que vem não vai ter, porque vai ter o reajuste, né? Que tem o reajuste anual. Então, é bom vocês, quem tiver interesse aí, entre em contato comigo nesse link que tem aqui embaixo na descrição, tá? Que daí a gente consegue conversar, eu consigo entender de que forma eu vou poder te ajudar através das cartas e saber direcionar a sua leitura da melhor forma para tirar as suas dúvidas. Enfim, eu tô aqui ao seu dispor, certo? Para o que você precisar e o que estiver ao meu alcance, tá bom? Então, agradeço muito pela companhia de vocês. Espero que tenham uma semana incrível, um dia abençoado e que fiquem bem, fiquem com Deus, tá? Vou fazer uma prece para que a gente possa ter um dia assim, que a gente possa ter um dia bacana, né? Então, se concentrem comigo. Vamos respirar fundo. O Espírito Infinito está revelando meu caminho e a névoa se foi. Eu declaro que este dia será vitorioso, onde terei firmeza para lidar com todas as situações possíveis, e o Espírito Divino já foi adiante de mim, tomando meu caminho próspero e suave, e eu caminho em paz, em tranquilidade, porque o Espírito Divino já foi adiante de mim, já está tomando meu caminho mais suave e próspero, e eu caminho com tranquilidade, pois sei que a centelha divina está providenciando tudo da melhor forma possível e sob a graça, de modos perfeitos. Esse dia se faz diante de mim. Então, que assim seja um dia incrível, maravilhoso e abençoado para todos nós. Me desculpem, gente, às vezes pelo gaguejo, por palavras que podem ficar um pouco confusas, mas assim, realmente é um período de Mercúrio retrógrado. Eu tento também estar procurando sempre ler para diversificar o meu vocabulário, para conseguir me comunicar melhor, porque os meus pais não tiveram muita instrução, então muito do que eu aprendi foi porque eu quis ir atrás, porque eu sabia que precisava me comunicar melhor, porque eu precisava estar também de alguma forma elaborando melhor as palavras para me colocar, para me expressar. Então eu peço desculpas se às vezes eu não consigo me expressar da forma que eu gostaria, mas eu agradeço muito que vocês tenham essa compreensão e eu desejo uma ótima semana. Brigadão e fiquem com Deus. Até mais.